Olha, enxergado, Mariana, com muita tristeza, né? E olha que eu sou um político, e vocês sabem disso, né? Independente, né? Que reconhece muitas evoluções na época do governo Bolsonaro, mas também critica várias posturas que o governo dele teve e oportunidades que se tinha ali de fazer uma reforma ou até uma investigação no judiciário, e nós não tivemos. Então eu sou um político que vota com todas as minhas limitações e imperfeições, que eu sei que eu as tenho, mas eu voto com o Brasil, independente de personalismo. Não me considero uma pessoa que tenho que, de uma certa forma, ser desse ou daquele lado. Eu sou do lado do Brasil. E não dá para você aceitar. Por mais que você tenha restrição, né, e é normal que as pessoas tenham na democracia as ideias de alguém ou a pessoa, porque eu acho que está tão pessoalizado que é muito ruim, que turva o bom senso, a lógica. Esse julgamento é uma palhaçada. Esse julgamento é um teatro. É como o doutor Fred falou agora há pouco, né? Simplesmente é um jogo de cartas marcadas. Por que vocês acham que eles não levaram para o plenário do Senado, para o plenário do STF? Porque outras divergências seriam abertas ali, né? E a gente sabe que iam levar um banho essa turma que está conduzindo, Alexandre de Moraes, o Dino e o Zanin, né? São três que deveriam se declarar suspeitos nesse julgamento. Eu vou explicar rapidamente por quê. Um diz que Bolsonaro é o demônio, é o próprio demônio. Como é que você julga um demônio, né? Segundo, o Zanin, esse foi o Dino, tá? Que foi ministro do Lula, que falou que ele era o próprio demônio. O ministro Zanin é advogado pessoal do Lula, que dia sim, dia não, dá as espetadas lá no Bolsonaro, né? Deu um problema grave ali, só fala no Bolsonaro. E o terceiro, que é exatamente o ministro Alexandre de Moraes, que ontem e hoje, super constrangido, né? Chega, você vê o nervosismo que estava ali, até no papel na mão, que tremia o tempo todo, e todo mundo viu, se diz vítima de tudo isso, do próprio Bolsonaro também. Então, como é que essas pessoas podem julgar a gente? Eles estão jogando na lata do lixo o ordenamento jurídico, a Constituição do Brasil. Eles não eram para estar ali. E não levar para o plenário, fazer essa blindagem para julgar numa turma do STF, me parece que iam levar aula da verdade, aula de qualquer estudante de direito que deve estar se revirando, o que é que eu fui fazer, o que é que esses caras estão mostrando na prática, o que eu aprendi, é tudo às avessas. Então, eles iam para o Brasil todo e são vaidosos, né? Todo mundo sabe disso, percebe a vaidade ali. Ontem estava o ministro Moraes se justificando o tempo inteiro, Ali não era um julgamento se aceitava ou não a denúncia, era defesa. Parecia até os papéis invertidos, né? A defesa ali era dos ministros, né? Se defendendo do processo maluco, esse processo, né? Assim, na velocidade da luz. Olha o detalhe, porque você lembra da Lava Jato, né? A Mariana é muito nova, não lembra talvez do mensalão, né? Mas aquilo ali foi 7 anos, né? De levantamento das etapas, obedecendo começou aí, Curitiba, né? E agora eles estão fazendo em poucos meses tudo isso. Então é uma sanha de perseguição política, porque esse é um julgamento político. Se duvidar, são mais políticos do que nós ali, né? E que o Brasil está vivendo isso. Então o que a gente precisa nesse momento as pessoas, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, irem para as ruas, continuarem como houve no dia 16, não apenas numa cidade, em várias cidades. As pessoas, teve, por exemplo, no dia 16 no Ceará, teve no Rio Grande do Sul, e que nós agora, no dia 6 de abril, estejamos nas ruas de todo o Brasil,
manifestando a nossa indignação com esses valores invertidos que está no Brasil. Eu tenho certeza, plenário do STF, a história seria outra, porque a verdade ia ficar muito na cara, porque eles, juristas, iam ali esfregar, né, ali a Constituição na cara deles mesmos. Então, a verdade está muito no rosto, está muito na expressão e no que está escrito. É a hora também do cidadão de bem, né, da pessoa que é advogado, que tem alguma posição social, ou mesmo no seu condomínio, liderança, onde quer que seja, se manifestar sobre isso. Eu vi o seu comentário, Mariana, perfeito. E o do Fred também. Mas as pessoas têm muito mais. No dia a dia só vê a manchete. A manchete está aqui estampada. Manchete está estampada. Bolsonaro réu, aí já vem aquela coisa, condenação prévia, já fez coisa errada, como você falou, né? O que colocam na manchete é a mensagem subliminar. E as pessoas que não têm tempo, ainda mais com esse governo Lula, com mais imposto, com o preço subindo de tudo, as pessoas estão querendo sobreviver ali no seu dia a dia, né? Trabalhar, fazer mais um bico ali para levar dinheiro para comer. Então, não vão se aprofundar nesse processo ridículo, porque isso que está acontecendo, o tempo vai mostrar. O tempo é o senhor da razão e vai mostrar, diferente da história do Lula, né, que ali teve todo ampla defesa, contraditório, foi anos, com provas e mais provas. Esse agora é uma coisa que é totalmente um tribunal de exceção, podemos dizer isso. Nós estamos no Estado Democrático de Direito de exceção e nós estamos em um tribunal de exceção fazendo aquilo totalmente ao arrepio da lei. Senador, uma boa tarde para o senhor. A gente viu aí que, dentre essas condenações, né, esse processo recente aí, uma comoção grande gerada pela condenação da Débora, né, em relação ao caso do Batom, e foi condenada a 14 anos de prisão e o pagamento de 30 milhões de indenização, numa responsabilidade solidária com os demais condenados aí nesses processos. A gente sabe que no caso dela, juridicamente, quando muito, caberia a condenação pelo crime de pichação, que tem uma pena de 3 meses a 1 ano, e aí você tem um benefício ali da transação penal por ser uma infração de menor potencial ofensivo. Ela poderia pagar ali, digamos, sua pena mediante uma prestação de serviço à comunidade ou compra de cesta básica, e, no entanto, a gente vê essa injustiça praticada contra a Débora, que tem gerado uma comoção, e não só, digamos, à direita, mas em todos os campos aí, espectros, né, do espectro político, pessoas indignadas aí com essa injustiça. E a gente tem hoje no Congresso Nacional uma discussão relativamente ao projeto da lei de anistia. O Hugo Mota sinalizou que vai se reunir com os líderes partidários no dia 1º de abril para discutir, eventualmente, colocar na pauta aí o projeto para ser votado. O senhor acha que, de alguma maneira, essa decisão hoje do Supremo pode interferir ou tirar força aí da discussão sobre o projeto da lei de anistia? Doutor Frederico, se tem uma coisa que político respeita é povo na rua. Eu só vejo uma alternativa para o Brasil nesse momento, com esse Senado completamente, como é que eu posso dizer, desmoralizado. Não vamos medir palavras. O Senado desmoralizado. Essa semana, por exemplo, não teve praticamente nada. Porque você tem o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, junto com o ex-presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, o Lula, a Janja, o Hugo Mota, o Arthur Lira, tudo lá no Japão. Ou seja, o fuso horário aqui é de dia, lá é de noite, né? E tu acha que isso foi por acaso? Né? Porque eles iam ter que comentar essa aberração jurídica que a gente está vendo aqui no Brasil, esse julgamento absurdo. Então, saíram porque fazem parte, no meu modo de entender, de toda essa narrativa que a gente está vendo, injusta, digamos de passagem, né? Repito, com todas as críticas que eu tenho ao governo Bolsonaro, né? Como senador independente de um partido diferente. Mas eu não posso aceitar uma injustiça desse tipo, né? Se estivesse acontecendo com qualquer outro, até do PT, eu estaria aqui com vocês, e eu sei que vocês me convidam, porque eu ouvi os dois lados, me convidariam, e eu estaria defendendo uma injustiça, de uma cassação, de alguma situação. Mas hoje só se pensa em tirar quem é de direita, quem é conservador do cenário, né? Essa multa da Débora
Rodrigues, de 30 milhões de reais, 14 anos de prisão. Isso é um negócio surreal. Alguém de sã consciência que não esteja envolto num sentimento de vingança assim, profundo, né? De revanche, que coloque uma situação dessa, uma senhora cabeleireira que nunca teve passagem na polícia, com 2 filhos pequenos, né? O próprio STF sabe, porque aquela mesma estátua foi pichado aí com tinta. É diferente de água e sabão, que você tira o negócio da Débora e ela errou naquilo, embora que a frase seja do próprio ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, que a frase é dele, perdeu o mané. E ela vai lá e escreve com batom que com água e sabão você tira, mas merece algum tipo de sei lá, serviço comunitário. Eu acredito que deve responder de alguma forma, mas por que eles não fizeram isso, Mariana, Fred e você que está nos assistindo no Entre Linhas? Por que eles não fizeram uma multa desse peso, algo de anos de reclusão, com aquela pessoa que pichou a estátua, a mesma estátua, em frente ao STF, simulando um aborto com uma criança que eles colocaram lá, um bebezinho de plástico, e colocaram tinta vermelha. Ali não sai com água e sabão não, tá? Não sai com água e sabão não. E também aquela pichação na casa da ministra Carmen Lúcia, lá em Belo Horizonte, que picharam o prédio dela com tinta vermelha. O MST pediu, disse que foi deles, né? Reivindicou como coisa de terrorista, né? Reivindicar o ato, né? E aí depois disse que não era, que não tinham sido eles. O que aconteceu ali? Cadê a investigação? Cadê? Gente, não tem cabimento o que está acontecendo. Ninguém foi preso, não aconteceu nada. Agora, você está vendo o que está acontecendo com essa brasileira. Querem pegar para Cristo. Algumas pessoas, agora mesmo eu recebi a notícia, né, que eu estou querendo confirmar aqui para vocês, mas em primeira mão eu recebi e a gente já está averiguando, né, que olha só, o senhor Jaime Junques, idoso, estava em prisão domiciliar, paciente oncológico, foi recolhido, né? O STF teria entendido aqui, pelo que eu recebi, que mesmo ele estando doente e debilitado, pode ficar recolhido e sair apenas para tratamento médico. Isso é desumano. Isso que a gente está vendo no Brasil, a gente não pode aceitar com quem quer que seja, porque é questão de vida. É questão de vida. Nós já perdemos o Clezão. Já perdemos o Clezão com o pedido da PGR naquela época, que o ministro Alexandre de Moraes ignorou. E ele morreu. Está aí a viúva, 2 filhas, a família destruída. E agora, essas pessoas aqui, a Débora, ainda bem que o ministro Fux já deu entrevista dizendo que essa dosimetria está equivocada, né? E que vai rever. Ontem ele deixou claro isso e comoveu o Brasil, né? Então a anistia, gente, nós temos que ir para a rua por essas pessoas. Temos que ir para a rua porque isso é desumano o que está acontecendo. Não merece, por uma questão política. Se fosse do outro lado, passava como passaram essas outras pichações. Agora querem pegar uma lei, mas não é lei. Eles estão inventando a lei. Aliás, o coronel Cid disse, o Alexandre de Moraes é a lei. Lembra disso? O Alexandre de Moraes é a lei no Brasil, né? Então você vê ontem, Dr. Fred, Mariana, quem está nos assistindo, você viu ontem, vocês viram aqueles advogados todos fazendo a defesa oral ali, né, sustentando, dizendo, alguns deles, que nem acesso tiveram às provas, ao celular, às mensagens. Que país é esse? Como o Renato Russo falava na Legião Urbana, o que está acontecendo com a gente? Se a gente não se indignar com isso, ainda mais nós cristãos, porque quem é alvo disso tudo são os cristãos.
E o que me incomoda é muita gente calada, sabe? Muita gente que está vendo que está errado, o que está acontecendo e está calado, né? Mas eu acredito muito na capacidade de reflexão de cada um e ver que o que está acontecendo com a Débora, com essas pessoas, poderia estar acontecendo com um parente seu, com você, né? E a gente está aqui para fazer o que é correto, para que a lei seja cumprida. E o Senado, por essa omissão, por essa inércia, por estar totalmente a serviço do STF, a gente está vendo isso. O Hugo Mota, também na Câmara dos Deputados, com aquela declaração, né, lendo, dizendo que no Brasil não tem preso político, não tem exilado político, que não tem jornalista caçado. Que é isso? Que país que ele vive? Né? E depois de um jantar que ele teve na casa do Alexandre de Moraes, que boa parte da República estava lá. Né? Essa promiscuidade que está acontecendo no Brasil, esse entrelaçamento nos bastidores do poder, que confirma que nós não temos independência e separação entre os poderes, está uma esculhambação geral. Né? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Ontem mesmo, eu pedi intervenção federal na segurança pública do meu estado, do estado do Ceará. O povo está apavorado, está com medo de sair de casa para ir trabalhar. Nós estamos recebendo ataques lá, o estado, em grandes corporações de empresas provedoras de internet. Você sabe do polo que nós temos, 90% dos dados saem ali da Praia do Futuro, lá em Fortaleza, para a Europa. Né? 50 bilhões de investimentos no PECEM nessa área tecnológica, e nós estamos correndo o risco de perder, porque o crime organizado quer aquela fatia de mercado de provedores para colocar nos bairros e está atacando empresas legais, jogando fogo nas sedes, queimando carro. Eu pedi uma intervenção ao presidente da República, com cópia para o Ministério da Justiça, estou esperando, já faz 24 horas. Na época que o Bolsonaro foi presidente, aconteceram ataques em pontes também, né? O governo teve a humildade de pedir e o presidente Bolsonaro enviou tropas federais, inclusive o ministro Sérgio Moro, era o ministro da Segurança Pública, foi lá, eu recebi ele lá, inclusive, né, para acalmar, deu armamento e controlou a situação. Né? E agora esse governo, só porque o governo é do PT, que está acontecendo tudo isso ao quadrado agora, né? Porque já são crianças que estão sendo assassinadas e já tem dados que foi do crime organizado já com mensagens que chegaram, né, de áudio, tem que matar aquela criança autista, né? Idosos sendo mortos à luz do dia, jovens em praça pública jogando futebol em areninhas, né? A gente está vendo a volta da Idade Média. É o PT que flerta com o crime? É isso que está acontecendo? Esse completo caos no Brasil? Né? Então, assim, eu espero que o presidente da República não só fale, mas ele haja com relação à segurança pública, porque o país parece, nesse momento, estar numa convulsão muito grande com relação à violência urbana. E meu estado, que é governado há 10 anos pelo PT, né, tem sido o epicentro dessa crise de segurança pública. Em relação à questão de Jair Bolsonaro, né, muita gente está falando sobre o voto divergente aí de Fux, todas as questões que ele trouxe. Algumas pessoas estão vendo isso como com uma certa esperança aí de uma tentativa depois de Jair Bolsonaro, né, de anular a condenação. Outros estão vendo como um teatro, para tentar dizer, olha só, não foi unânime, nem todo mundo concordou, não foi um complô do STF. Como que o senhor avalia isso? Olha, eu acho que eu esperava, por exemplo, que houvesse algo mais contundente hoje. Foi uma divergência colocada ontem, mas hoje o próprio voto do ministro Fux parece que deixou isso um pouco para lá. Né? Tem que voltar. Porque eu queria ver, Mariana, o André Mendonça falando sobre isso, sabe? A gente percebe... Eu recebi nesse gabinete que você está vendo aqui atrás, né? Estou aqui no Senado Federal, eu recebi
praticamente todos eles. O Dino, porque não chamou, não veio, não pediu, não chegou para mim, senão receberia. Como eu disse que votaria contra o ministro Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, eu disse para ele, para mim eu vi digitais no Centrão, nada contra a pessoa, mas a indicação do Centrão, do ministro Cássio Nunes. Votei contra publicamente, disse para ele. Votei contra publicamente o Zanin, também que veio aqui, esse veio aqui. E eu falei da questão de ser advogado pessoal, eu votaria contra. Né? O ministro André Mendonça, foi o único que eu votei a favor, e eu estou vendo ali um sopro de esperança dentro do STF. E espero que ele... Mas não vai para o plenário. O que tudo indica, querem matar a situação ali, né? Na primeira turma. E a gente já viu muitas aberrações acontecerem na primeira turma, traficantes sendo soltos, uma série de corruptos, né? E eu espero que o bom senso prevaleça, porque, de alguma forma, eu não consigo ver como o ministro Fux, não consigo, sinceramente, participando de algo combinado, porque ontem ele foi contundente, falando, inclusive, que o juiz tem que ser coerente, né? Falando da questão da Débora, enfim. Mas o Supremo mudou agora, há poucas semanas atrás, por puro casuísmo. Não tem outra explicação. Foi só para receber o Bolsonaro e essa turma lá. Né? A questão do foro ampliado. Porque o Bolsonaro não era para estar sendo julgado pelo STF. Eu acho que isso é claro para qualquer um que entenda um pouco de direito, que tenha um pouco de bom senso, né, de razão, que ele era para estar sendo julgado na primeira instância, assim como os outros que não têm foro. Mas não, eles invertem o negócio porque eles querem pegar e querem ser rápido, né? Porque o objetivo é esse, o objetivo é político, o objetivo é uma vingança, é uma revanche, e isso não pacifica o Brasil, isso não reconcilia o Brasil, né? Acredito que nós estamos vendo muita injustiça acontecer, as pessoas estão se comovendo com isso. A história do batom é a cereja do bolo. Tem muita coisa absurda, né? Mas a do batom escancara para todo mundo o sinal, claro, de que algo está muito errado no nosso país, né? Mas vamos continuar aqui denunciando, Mariana, Fred, você que está conosco aqui nos Entrelinhas, vamos continuar fazendo o nosso trabalho e indo para as ruas. Vamos para as ruas, o nosso lugar é acreditando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acredito num clamor, num levante popular nesse aspecto, porque os políticos, não esqueçam disso, daqui a poucos meses, eles estarão atrás do voto da gente. Para quê? Para continuarem, principalmente aqui no Senado Federal. Não apenas na Câmara, na Presidência da República, mas no Senado. O Senado que é chave nesse momento da República Federativa do Brasil. O Senado precisa funcionar, porque hoje ele não funciona. Ele é puxadinho do governo Lula e do STF. Então, a partir do momento que nós trocarmos 54 senadores, e a gente tem a chance, no ano que vem, e daqui a poucos meses esses políticos estão na rua pedindo seu voto, vamos lembrar o que esses caras fizeram ou deixaram de fazer, né? Para a gente poder renovar. Para a gente poder colocar gente que tenha uma história de vida de enfrentamento, que não tenha rabo preso com ninguém, né? Por isso que é a história da ficha limpa, que vão querer jogar aí na próxima semana ou na outra, né? Para esfacelar a ficha limpa, para quê? Para essa turma entrar. Não podemos, isso é uma conquista popular, foram milhões de votos que nós conseguimos aprovar a lei da ficha limpa. Então, querem agora mudar. Agora. Fica atento aí nesses próximos dias. E a gente vai estar aqui denunciando, e graças a programas como o de vocês, ao Gazeta do Povo, que tem essa história ilibada, né, e que está fazendo realmente um jornalismo diferente no Brasil, porque hoje o que a gente vê, a maioria como meros assessores de imprensa do governo Lula e do STF, que estão alinhados até a medula político e ideologicamente. É verdade, Girão, sempre muito bom ouvi-lo aqui, né? E tem o seu lugar cativo já, a gente te espera nas próximas vezes aqui no Entre Linhas. Obrigada, viu?
Muito obrigado, paz e bem para vocês. Não vou nem dizer que eu estou indo para Curitiba esse final de semana, porque senão eu teria que passar aí, mas como é final de semana, não tem entrelinhas, né? Eu vou deixar para uma próxima, quando eu for, aí eu vou nos estúdios aí, dar um abraço em vocês. Boa, vai nos estúdios. Aí a gente marca um café também, viu, senador? Obrigada.